sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus por estarmos encerrando esse ano de 2022 diante dessa instituição verdadeiramente cristã, porque é uma instituição de Jesus Cristo, que nós, seus discípulos, relembrássemos a sua morte e a sua ressurreição, realizando esta cerimônia da ceia do Senhor, que representa algo que nós temos que fazer e fazemos todos os dias do ano: nos alimentar da palavra de Deus. Ceia representa alimento. Ela é um símbolo, se alimenta da palavra de Deus. Tem pessoas que chegam no dia da ceia e falam assim: não, hoje eu não vou cear não, porque eu pequei hoje, então, ao invés de confessar, se arrepender e cear, elas preferem deixar de cear, né? Isso se chama mau caráter. Isso se chama mau caráter. E além disso também é um mau entendimento, porque as pessoas fazem isso porque elas têm um medo místico. O medo místico de 1 Coríntios 11, onde Paulo diz que quem come indevidamente, participa indevidamente do corpo e do sangue de Cristo, come e bebe a sua própria condenação. Isso não acontece se a pessoa cear num dia, mesmo que nesse dia ela tenha pecado. Não é isso o que a palavra de Deus quer dizer. O que a palavra de Deus quer dizer foi o que Jesus explicou no final do Sermão da Montanha. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, edifica sua vida, sua casa espiritual sobre a rocha. Essas são as pessoas que ceiam dignamente. E quem são as pessoas que ceiam indignamente e por isso ao cear comem a própria condenação? São aquelas que não no dia da ceia, mas durante os dias da sua vida, ouve a palavra de Deus, mas não pratica, mas não obedece. Quem não obedece à palavra, Jesus diz, está edificando a sua casa espiritual, a sua vida, sobre a areia, e grande será a sua ruína. Esse tipo de gente, ao cear, come a sua própria condenação, porque ceando ou não ceando, estão condenadas por serem desobedientes à palavra de Deus. Comer a ceia dignamente é sempre reafirmar o nosso compromisso de receber a palavra e obedecer a palavra. Verdadeiros cristãos não fazem projeto de vida. Qual o seu projeto de vida para o próximo ano? Não. Nós só temos um projeto: obedecer o nosso Deus. Obedecer em tudo quanto Ele faz, tudo quanto Ele ordena para nós fazermos na sua palavra. Não fazer tudo aquilo que Deus diz para não fazer na sua palavra, e fazer tudo que Deus ordena que façamos na sua palavra. O nosso único projeto de vida é ser filhos obedientes, filhas obedientes. Porque são esses que vão morar no céu, outros não. Bem claro? A ceia é a celebração desse nosso compromisso com a palavra de Deus. Deus nos deu a palavra, que é o próprio Jesus. Nós recebemos, alimentamos a nossa alma, alimentamos a nossa mente, alimentamos a nossa consciência, alimentamos-nos espiritualmente e obedecemos todos os dias, dentro de casa, fora de casa, no ambiente de trabalho, onde quer que estejamos.
somos obedientes à palavra de Deus, no que falamos, no que fazemos, na forma como agimos, na forma como nos conduzimos, na forma como nos comportamos, na forma como vivemos. É assim que participamos dignamente da ceia do Senhor. Aleluia. Por isso o Senhor vai nos servir agora o alimento principal, que é a sua palavra, que é o nosso alimento. Essa palavra está aqui em 2 Coríntios, capítulo 5. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo de número 5. São 21 versículos que nós vamos ler. Vamos ler juntos em oração diante do nosso Deus. E quando chegamos numa época de mudança de etapa, mudança de tempo, são 3 coisas que nós vamos fazer e vamos expressar essas 3 coisas aqui na nossa oração, depois que lermos aqui esses 21 versículos. Primeira delas, reconhecer nossos erros, nossos pecados, nossas limitações. Reconhecer que nesse ano que terminou, todos nós pecamos diante do Senhor. Confesse, humilhe-se. Se alguém diz que não tem pecado, engana-se a si mesmo e chama Deus de mentiroso, porque Deus sabe que todos nós temos pecado, tanto praticados como não praticados, mas inerentes lá no interior da nossa alma. Somos pecadores. A humanidade se divide em 2 tipos de pecadores. Um imenso número, de maioria, de pecadores condenados, e um pequeno número, que Jesus chamou de poucos escolhidos, de pecadores justificados. Mas mesmo justificados, mesmo justificado, Paulo escreveu em Romanos 7, eu sei que o pecado habita em mim. Por isso, mesmo justificados, sabemos que o pecado habita em nós. E por isso estamos nos santificando a cada dia, lutando contra o nosso pecado, como está escrito em Hebreus 12:4, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Então, confissão de pecados, 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Pecamos contra Deus durante esses 365 dias. Mas, pergunto, Deus pecou contra nós? Deus fez alguma coisa de errado para conosco? Deus fez alguma coisa má para conosco? Parece que alguém aí acha que sim, porque não fala nada. Deus fez alguma coisa mal com você? Você tem alguma coisa que reclamar de Deus nesse ano de 2022? Tem alguma coisa para reclamar de Deus? Então você tem que ser o contrário, fazer o contrário. Dar graças. Dar graças. Porque durante cada um desses dias, Ele esteve conosco, como está agora. Nos guardando, nos abençoando, nos protegendo, nos nutrindo, nos fortalecendo, curando nossas enfermidades, dando-nos saúde. Nada mal procede de Deus. Deus só faz coisas boas conosco. Aleluia. Então, confissão de pecados, ações de graças e, em relação, é assim que nós olhamos para trás. E como nós olhamos para frente, para o ano que vai chegar, renovando o nosso propósito diante de Deus de viver
cada dia do próximo ano, santificando as nossas vidas, porque está escrito que sem santificação ninguém verá o Senhor. Santificai-vos. Santificai-vos, diz no livro de Josué. Santificai-vos hoje, e amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos hoje. Hoje é o dia da santificação. Amanhã é o dia do Senhor fazer a grande maravilha de nos levar para a sua casa, de nos levar para a glória eterna, onde não haverá mais dor, mais doença, mais pranto, mais tristeza, mais pecado, mais diabo, mais maldade. Só haverá Deus na sua santidade, com a família que Ele formou na terra. Aleluia. Então vamos ler esse texto e orar nessas 3 coisas importantes: confissão de pecados, ação de graças e propósito de santificação. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E hoje nós temos aqui 3 irmãozinhos que vão cear conosco, porque foram batizados, semana passada. O Tiago, que está ali, a Gabriela e a Giovana. Esses 3 estarão hoje recebendo aqui os elementos da ceia, juntamente com todos nós. Foram batizados em nome de Cristo Jesus, porque conhecem palavra de Deus já suficiente para crescerem em Cristo e dele nunca e por nada se desviarem. Em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Então, sejamos agora nutridos e alimentados por Deus na sua palavra. Leiamos juntos 2 Coríntios, capítulo 5, versículos de 1 a 21, 21 versículos deste capítulo. Glória a Deus. Bom, eu tenho 60 anos e vou ler de pé. Se você aguentar também ler de pé, fique de pé. Depois eu vou continuar de pé e você poderá ficar sentado. Então, se você puder ficar de pé, tá bom? Fique em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Um dia eu brinquei com as pessoas, As pessoas que não gostam de ficar de pé, quer que eu ore para que você precise de cadeira de rodas pro resto da sua vida, já que você não aguenta ficar de pé 1 minuto. Sabia que Deus faz isso? Jesus cura cegos, mas Paulo deixou um homem cego lá na ilha de Chipre. Então, vamos, se você puder ficar de pé, lermos juntos nessa cerimônia, nessa celebração, diante do nosso Deus, dando o melhor de cada um de nós, nesse momento tão forte de nossas vidas, momento com a palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, leiamos juntos. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, se o próprio Deus, quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito, temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor,
visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros. Pelo contrário, damos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Glória a Deus. O tema que nós vamos ver neste capítulo, sob a direção do Espírito de Deus, é este, repitam comigo: embaixadores do reino. Antes de ver esse tema, só uma coisa importante sobre tradução de Bíblia, tá? É que o versículo mais famoso deste capítulo é o 17. É o versículo mais conhecido, mais pregado por aí, mais falado por aí deste capítulo, onde está escrito assim, que e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Bom, aqui nós temos um erro de tradução, porque aonde está escrito nova criatura, não é criatura. Paulo não escreveu aí criatura, eu vou explicar por quê. Paulo escreveu aí criação, e não nova criatura, mas nova criação. Vamos reler então este versículo, mas falando nova criação ao invés de nova criatura. Todos juntos.
E assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Aleluia. Por que nova criação? Alguém poderia perguntar assim, não é a mesma coisa? Na linguagem bíblico-teológica, não. Tá? Quando Paulo fala que nova criação, escreveu aqui nova criação, ele fez isso propositadamente, indicando a existência, que às vezes muitos crentes não sabem disso, a existência de duas criações: a velha criação e a nova criação. A velha criação foi a primeira criação humana, que nós lemos em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, e Deus, as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, falando juntos: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa foi a primeira e velha criação. Primeira e velha criação. Os seres humanos desta primeira criação decaíram do estado de glória e de honra no qual Deus os criou à sua imagem e semelhança. Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus, e tem a tradução muito boa também que diz: destituídos foram da glória de Deus. Ser destituído de alguma coisa é perder alguma coisa. O homem perdeu aquilo que Deus tinha dado para ele lá na primeira criação. O homem perdeu a imagem de Deus. Muito cuidado, porque tem hereges por aí pregando que o homem é a imagem de Deus. O homem não é mais a imagem de Deus. O homem perdeu essa imagem. Se o homem fosse a imagem de Deus, a história da humanidade seria muito diferente. A história da humanidade prova que o homem é a imagem do capeta e não a imagem de Deus. O homem é maligno, o homem é falso, o homem é mentiroso, o homem é fornicário, o homem é adúltero. O coração de todos os homens é corrupto. Não adianta apontar o dedo para um homem dizendo que ele é corrupto, porque a Bíblia diz que todos são igualmente corruptos. Jeremias 17:9 está escrito: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Essa humanidade aí, não tem ninguém aí mais no mundo que é a imagem e semelhança de Deus. Isso acabou. Pelo pecado, o homem foi destituído dessa grandeza de ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. O homem não é mais imagem e semelhança de Deus, não. Não vai existir nenhuma imagem de Deus no inferno e nem no lago de fogo de enxofre. Não vai ter ninguém lá com um resquício da imagem de Deus. Não há imagem de Deus nenhuma no homem. Por isso que, de propósito, o apóstolo Paulo, não somente aqui nesse versículo 17, mas em outros textos das suas epístolas, ele fala sobre uma nova criação. Essa nova criação é a salvação em Cristo Jesus. Por meio da salvação em Cristo Jesus, aquelas pessoas que são espiritualmente separadas por Deus dentre os demais pecadores condenados e são transformados em pecadores justificados, aquelas pessoas que Deus opera nelas, conforme Paulo escreveu em Colossenses 1, 13 e 14, Ele, Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor.
Essas pessoas que receberam então salvação, redenção, perdão de pecados, elas receberam de Deus uma nova imagem. Não é mais aquela primeira imagem, imagem e semelhança de Deus. É agora, de acordo com Romanos 8, 29 e 30, Romanos 8, 29 e 30, essas pessoas são transformadas na imagem de Cristo, na imagem de Jesus Cristo, na imagem do Filho de Deus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E só nessas pessoas, não na humanidade, só nessas pessoas é que se cumpre Romanos capítulo 5, versículo 20. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia. Somente nessas pessoas. Porque elas são nova criação. Quais são as coisas antigas que já passaram? Tudo que estava ligado à velha criação, à primeira criação, na vida dessas pessoas, todas essas coisas já passaram. Eis que tudo se fez novo na vida delas, porque tem Jesus. Quem tem Jesus tem aquele que diz, lá em Apocalipse: eis que faço novas todas as coisas. No mundo você não vê nada de novo, é sempre o mesmo círculo vicioso. Vai geração, vem geração, é maldade, guerra, pecado, promiscuidade e iniquidade, porque o mundo jaz no maligno. Onde estão as coisas novas? Naqueles que Deus opera a segunda criação, naqueles que Deus opera a salvação. Esses são homem novo, mulher nova, gente renovada, gente transformada em Cristo Jesus. Aleluia. Então, bem explicado aqui o 17. E outro versículo muitíssimo importante, especialmente para nós que estamos passando aqui de uma etapa anual para outra, de um ano para outro, é o versículo 15. Eu vou ler e vocês vão repetir. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quero ouvir vocês? Aleluia. Existe uma grande decepção evangélica no mundo. E existe uma grande decepção evangélica aqui no Brasil. São pessoas que se dizem crentes, se dizem evangélicos, mas eles não vivem para Deus, eles não vivem para Cristo. Eles só vivem para si mesmos. São ensimesmados. São pessoas que continuam centralizadas em si mesmas. São pessoas que continuam egocêntricas, egoístas, só olham para si mesmos. Esse tipo de gente aí, na glória de Deus não entra. Porque a primeira condição que Jesus deu para alguém ser seguidor dele, ficou escrito em Mateus 16, 24, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Autonegação, autorrenúncia, autocrucificação. Negar a si mesmo, não viver para si mesmo. Negar a si mesmo, não ficar alimentando a si mesmo. Não ficar alimentando a própria carne com suas paixões e concupiscências, com seus sonhos e desejos mirabolantes, carnais, egocêntricos e egoístas. Esquecer-se de si mesmo, tirar os olhos de si mesmo,
Olhando para si mesmo, você não chega no céu. Você chega no céu olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Os crentes estão muito egocêntricos. A palavra de Deus, ela é teocêntrica. O evangelho é cristocêntrico. Ou é Deus no centro, Cristo no centro, ou você não tem salvação nenhuma. Egocêntricos, quem pensa só em si mesmo, ensimesmados, não entram na glória. O céu é para aqueles que negam a si mesmos, renunciam a si mesmos e se entregam definitiva e totalmente a Jesus Cristo e vivem para Ele. Vivem para Ele. Vivem para Ele. Por isso esse versículo 15. Ele morreu por todos, para que os que vivem, atenção, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para Ele, que por nós morreu e ressuscitou. Quão profundo é esse versículo? E fala muito para você da forma como você vai viver de agora para frente. Fala para cada um de nós. Glória a Deus. Neste mundo, o Senhor nos constituiu embaixadores. Por isso esse é o nosso tema, embaixadores do reino. Este capítulo 5 que nós lemos aqui de 2 Coríntios, ele está dentro dessa carta da seguinte forma: dentro de um bloco, encerrando um pequeno bloco, que vai do capítulo 3 até o capítulo 5, um bloco de 3 capítulos, capítulo 3, 4 e 5. Essa carta, essa segunda carta aos Coríntios, ela tem 2 partes. A primeira parte dela tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Este é o desenvolvimento. Esses 3 capítulos constituem o desenvolvimento da primeira parte desta segunda epístola de Paulo aos Coríntios. E nesse desenvolvimento, Paulo usou esses 3 capítulos para definir quem são os verdadeiros crentes, verdadeiros evangélicos, verdadeiros cristãos, verdadeiros filhos de Deus nesse mundo, porque de falsos está lotado. Os verdadeiros são assim, ó. No capítulo 3, Paulo descreveu que verdadeiros cristãos são cartas, diga cartas, cartas vivas de Cristo, escritas não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, nos corações. Ou seja, verdadeiros cristãos são Bíblias vivas, são encarnações vivas da palavra de Deus, para que quem não lê Bíblia aí no mundo, leia Bíblia em nós, no nosso falar, no nosso agir, no nosso viver. No capítulo 4, que nós vimos no sábado passado, Paulo disse que os verdadeiros cristãos, verdadeiros filhos de Deus são, diga, vasos. Vasos de barro, e portanto sem valor, mas que carregam um imenso tesouro dentro deles, que é Jesus. Nós não temos valor. O valor está no tesouro que nós levamos, Jesus. As pessoas que não têm Jesus não valem nada. E quem tem Jesus também não vale nada. O valor dentro delas é Jesus habitando nelas. É Jesus habitando nelas.
Por isso Paulo diz naquele capítulo: trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? E no capítulo que nós lemos hoje, Paulo define os verdadeiros filhos de Deus como embaixadores de Cristo, embaixadores do seu reino, do reino de Deus aqui nessa terra. Diga: embaixadores. Este capítulo 5, ele está dividido da seguinte forma, né? Ele tem os primeiros 10 versículos, esse título aqui, diga: nossa consciência. E dos versículos 11 até o 21, diga: nosso ministério. O que determina um ministério verdadeiramente cristão é uma consciência verdadeiramente cristã. Consciência transformada. Tá? Consciência transformada. Glória a Deus. A nossa consciência transformada. Ontem eu conversava com a Rosa, né? E ela perguntou para mim se a gente, né, não tá sentindo cansaço, né? Eu falei para ela assim, né? Essa palavra que nós lemos aqui hoje, ó, no início do capítulo, veja aí, ó, sabemos que a nossa casa terrestre, que é esse corpo aqui, ó, a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer. O nosso corpo, a nossa casa terrestre que está se desfazendo. Viu? Cada ano que passa é se desfazendo. Enquanto você é criança, adolescente, jovem, no seu aniversário diz parabéns para você. Mas depois daí para frente, ó, cada aniversário é sinto muito para você, porque a sua casa está se desfazendo. Sua casa está se desfazendo. Mas temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso nesse tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. A nossa habitação celestial será o corpo glorioso que nós teremos lá no céu. Aqui na terra, tá? Aqui na terra, o nosso homem exterior se desconjunta, se desfaz. Mas o nosso homem interior, a nossa vida espiritual, se fortalece. Os que verdadeiramente buscam a Deus, se fortalecem. Fisicamente, vai continuar se deteriorando. Mesmo você sendo uma pessoa de Deus, fisicamente o seu corpo vai continuar se deteriorando, até acabar. Por quê? Sabe por quê? Tu és pó, e ao pó retornarás. Amém? Diga para o seu irmão aí: tu és pó, e ao pó retornarás. O teu corpo vai se deteriorar, tá? Pode cuidar dele o tanto que você quiser cuidar, tá? O Pelé cuidou bem do corpo dele, mas não adianta, morreu com 82 anos. Mas cuidou muito bem, foi um atleta, cuidou muito bem do seu corpo, e teve muita grana, muito dinheiro para cuidar muito bem do seu corpo. Mas mesmo assim, se deteriora. Todo mundo passa aqui nessa terra, somos passageiros. Por isso, né, cuidamos do corpo, mas muito mais do que cuidamos do corpo, temos que cuidar da alma, do interior, da nossa vida espiritual na presença de Deus. Aleluia. O que tem acontecido hoje é muito evangélico, com a sua vida espiritual deteriorada até mais do que o seu corpo. Então, espiritualmente temos que estar fortalecidos. Disse isso para a Rosa ontem, né? Quando eu liguei para ela, orei por ela. Muito bem. Aqui nessa terra, somos vasos de barro, mas Deus nos colocou aqui numa posição não visível, uma posição invisível,
mas é uma posição espiritual e é uma posição real de embaixadores de Cristo. Nós temos que tomar consciência disso. Por isso a primeira parte é nossa consciência, para entender que o nosso ministério é esse ministério de ser embaixadores em nome de Cristo. Por isso, fazendo parte do nosso ministério, está o versículo de número 20, que eu coloquei ali para vocês me acompanharem. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Repitam vocês bem forte. Aleluia. Verdadeiros, não falsos, verdadeiros filhos de Deus nessa terra são feitos embaixadores do céu. Embaixadores do céu. O que um embaixador faz? Ele representa a sua nação em uma nação estrangeira. Ele vai morar numa embaixada, numa nação estrangeira, para nessa nação estrangeira representar a sua nação. A nossa nação não é mais o Brasil. Isso está escrito em Filipenses capítulo 3, versículo 20. A nossa pátria está no céu, de onde aguardamos o nosso Salvador, Jesus Cristo, que transformará o nosso mísero corpo em um corpo de glória semelhante ao dele. A nossa pátria está no céu, não aqui na terra. Aqui na terra nós passamos a ser, após a genuína conversão, se a conversão foi genuína, passamos a ser embaixadores do céu. Embaixadores do céu. Para quê? Para vivermos aqui nessa terra, não em conformidade com as constituições nacionais das nações dessa terra, às quais nós não pertencemos mais, mas para viver em tudo de acordo com a Carta Magna do Reino de Deus, a Constituição do Reino de Deus, que é a Palavra de Deus, nos seus 66 livros, nos seus 2 testamentos, o Antigo com 39 livros e o Novo Testamento com 27 livros. Essa é a nossa Constituição. Esta é a nossa Carta Magna. As constituições nacionais são falíveis e falidas. As nações são falidas e falíveis, e todas as nações estão sendo encaminhadas para o mesmo lugar, para a sua derrocada e destruição final, nos 7 anos de grande tribulação, que se encerrarão com a guerra do Armagedon, o dilúvio de fogo. O primeiro dilúvio foi de água, o último dilúvio será de fogo para a destruição de todas as nações, inclusive o Brasil. O Brasil será destruído, como todas as nações da terra. Só uma nação prevalecerá, a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu para a sua herança. Salmo 33, 12. A nação santa que Pedro escreveu em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de exclusiva propriedade de Deus. Esse é o povo que vai morar no céu e que enquanto está na terra,
não se considera mais pátria nenhuma aqui nessa terra. Se considera o que a Bíblia diz que é estrangeiros e peregrinos aqui nessa terra. E a nossa função como estrangeiros, peregrinos e embaixadores de Cristo nessa terra é anunciar a todos os homens, indiscriminadamente, sem fazer distinção de nenhum, anunciar a todos os homens a mensagem da reconciliação e dizer a todos os homens: reconciliai-vos com Deus. Glória a Deus. Existe uma heresia que anda por aí, ela domina o catolicismo, não dominava o protestantismo, mas agora está dominando o protestantismo, de que Deus quer construir o seu reino na terra. Isso é mentira. Deus não quer construir o seu reino na terra. Deus quer construir o seu reino dentro de nós, seus filhos. A terra não vai ver o reino de Deus. Tudo que a terra vai ver o reino de Deus é no comportamento, na conduta e nas palavras dos filhos de Deus. É nos filhos que Deus edifica o seu reino, não na terra. A terra é dominada por Satanás. O mundo inteiro jaz no maligno e Jesus deu a ele o título de príncipe deste mundo. Por isso que o mundo é do jeito que é. E por isso que nós, filhos de Deus, temos que ser em tudo radicalmente diferentes de toda a humanidade. No pensar, no falar, no agir, no viver, no se comportar, na forma como nos conduzimos nessa vida. Porque são esses que vivem no mundo como cidadãos dos céus, que nos céus estarão. Glória a Deus. Isso significa ser embaixadores. Paulo escreveu em 2 Timóteo capítulo 2: não nos intrometemos nas coisas desta vida, porque nós agradamos aquele que nos arregimentou, aquele que nos alistou, Jesus Cristo. Não fazemos parte dos exércitos do mundo, fazemos parte do exército de Deus. O exército dos santos, o exército dos pacificadores. Benditos os pacificadores, disse Jesus, porque serão chamados filhos de Deus. Aleluia. Porque Jesus não é o príncipe desse mundo, Jesus é o príncipe da paz. E o Pai deu a ele toda a autoridade. E é a ele que chamamos de Senhor. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso tudo. Por isso, percorrei a carreira de santificação que vos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.